Vamos agora para um dos animes mais comentados dessa temporada, que foi Oshinoko. Um dos não. O. Mais comentado da temporada. Foi Não, uma não tem eufemismo. É porque foi uma temporada muito boa, né? Com muitos animes, mas ainda assim a internet sequestrou o Oshinoko pra conversar. Engraçado que teve mais conversa de Oshinoko do que de Kimetsu. Mas até aí, não quero dizer Olha nada. a temporada que tu quer me mostrar de Kimetsu, deve ser. Pois é. Mas aqui em Oshinoko temos basicamente dois começos, né? Porque o primeiro episódio é sobre a história de Hoshino-ai. Hoshino-ai, desculpa. Que ela é uma idol em ascensão, uma idol, super idol, né? E ela acaba engravidando e isso acaba afastando ela dos palcos, obviamente. Porque imagina uma idol grávida, né? Pelo amor de Deus, né? Tanto que ela mantém a gravidez dela e, posteriormente, os filhos dela longe das mídias, né? Com um segredo absoluto de Estado. E, bem, eu acho que não tem como não dar o spoiler da virada do primeiro episódio, do primeiro filme, no caso, que ela acaba sendo morta, né, por uma pessoa, né, um caso criminal acontece, ela acaba morrendo e os filhos dela agora vão crescer, né, com a mãe adotiva e vão engajar no mundo do entretenimento, assim como a mãe, principalmente a Ruby, né, a filha dela, se espelhando muito na mãe, e o Aqua, o filho dela, querendo ser o próximo Light Yagami. Se espelhando muito em Ayano Koji, eu E aí sei. no Koji se tornando Ururuxo, vai querer se vingar. Eles só estão melhorando as referências. Obrigado. Não precisa descaralhar logo de começo, mas ao mesmo tempo eu tenho que admitir, de fato, ele quer ser o Light. O começo ele é muito Light Yagami, depois ele vai perdendo isso. Depois ele vai virando só Lelouch. E depois aí vira Ayano Koji. Tem até um olhinho de Geeks ali. Sim, tem. Cara, o Shinoku é um anime muito interessante, porque a própria proposta dele é muito otaku. É um anime muito otaku. Isso é ótimo, porque ele tem toda a roupagem, ele tem toda a linguagem, ele tem todas as temáticas, ele tem toda a ideia de falar sobre esse universo de idol e entretenimento, do mundo do entretenimento em geral, né? Porque você pega teatro, você pega VTuber, Teatro, cinema, música, idol. YouTube, reality show, por aí vai. Isso. Eu não sei se tem uma nomenclatura que abrange todo esse guarda-chuva, eu não sei. Entretenimento. Entretenimento. Okay. É isso. Então, beleza. E é uma obra que ela vai tecer uma série de críticas ou vai falar muito sobre alguns problemas, algumas realidades dessa obra, sendo direta, sendo até um pouco um pouco, de novo, meu eufemismo, né? Muito panfletária na sua forma, mas aí ele quer contar a sua história em cima disso, contar a história desses personagens, contar a história desse grande guarda-chuva do mundo do entretenimento, e a obra vai seguir em cima disso. E agora como é que a gente entra nessa conversa de Shinoku? Porque temos aqui a... Vamos lá. Como o Maurício falou, como o Tandro e o Maurício falaram, este anime é muito panfletário na apresentação de suas críticas. Eu prefiro até dizer que ele é provavelmente o anime mais honesto da temporada em dizer o que ele quer fazer. Porque ele é um anime de crítica social foda. Sim. E ele vai fazer todas as críticas possíveis e imagináveis que ele puder alcançar. Isso pode ser bem interessante para quem quer ver uma abordagem disso, ou quem não conhece tanto sobre isso. Mas, por outro lado, ele, falando até por mim, eu vejo esse tipo de anime, eu já fico com um pouco de preguiça. Porque não é que ele faz mal. Eu não acho que, inclusive, a forma como ele insere, sei lá, umas 80% das críticas é só forçada, como algumas pessoas dizem. Eu acho que é interessante, mas eu fico, às vezes, numa sinuca de bico de... Tá, e o que você quer fazer com isso?
Um exercício, inclusive, muito louco que eu fiquei fazendo com o Oshinoko de... vamos lá, tem coisa que eu só não tô gostando, e eu sei que eu não tô gostando, mas tem coisa que ele tá fazendo bem, eu não posso tirar esse mérito. E o Oshinoko tem muito dessas pequenas curvas de falar sobre indústria do entretenimento, o mal dela, os maus dela que permeiam essa indústria, todo esse envolvimento de personagem e das pessoas que estão dentro daqui. É interessante, só que não é sempre que ele trabalha isso. E aí talvez seja a maior divisão de águas de o quanto você vai permitir que esse anime conta a sua história sem abusar da tua paciência. Porque, bem, aqui em Oshinoko nós temos algumas regrinhas. Se você estava vivendo embaixo de uma pedra essa temporada e não sabe o que é o Oshinoko, depois de toda vez... O Thunder falou que a internet sequestrou o Oshinoko. Eu diria que foi o contrário. O Oshinoko foi muito bem pensado para sequestrar a internet. Sim. Faz sentido. Convenhamos, o roteiro disso daqui e o grau de produção do anime foi muito bem, vamos dizer assim, estudado para gerar todo o efeito que ele gerou. Temos um anime de uma produção bem alta da temporada, um dos mais altos, e temos um roteiro que é o roteiro muito otaku, feito para ser apelativo, vamos dizer assim, para chamar o público muito otaku, para fazer crítica social foda do mundo do entretenimento que o otaku consome. E por mais que, como já foi falado, ele seja muito panfletário, no sentido de que é a crítica social foda, escarrada e cuspida na sua cara da forma mais direta e não sei, ele meio que já, tipo, tem uma ideia clara do pra onde ele quer que você vá, né? Tipo, sim. Ele fala, acho que no primeiro episódio mesmo, quando ele bota a Ai numa sessão de fotos, cara, ele bota, tipo, pelo menos uns 5 figurantes diferentes pra falar uma crítica social foda diferente envolvendo ela tirar fotos. E eu, ai meu Deus, cara. Não só isso, às vezes o próprio Aqua, nos seus momentos, é de Lorde pra caramba, que ele coloca, não, mas essa indústria é podre, e veja só como aqueles que estão por trás das cordas não se importam com você, ó, personagem feminina do roteiro. Deixa eu até botar a mão no olho e fazer um tapa-olho. Não, é óbvio que ele não chega nesse ponto. Quase. Mas vai chegar quase. Dito tudo isso, eu vejo muito valor e eu gosto muito do que o Oshinoko faz, apesar dos pesares. Por quê? O Oshinoko, ele quer ser a crítica social foda de todo um molde de mídias da qual ele faz parte, o que é, ao mesmo tempo, uma contradição, mas é uma contradição que eu vejo de pontos de vista interessantes, porque ele vai ser a obra muito otaku, que vai tentar botar o otaku do outro lado da linha de tiro. A gente tem, falando um pouquinho mais do cenário aqui nessa review, porque as críticas sociais fodas de Oshinoko me impedem de fazer o negócio de falar só sobre a obra. A gente tem que falar também um pouquinho de contexto de público. Querendo ou não, a gente tá com um público que, né, como o Thunder falou, idol grávida. Meu Deus, a minha idol tem um relacionamento com outro ser humano do sexo masculino. Oh, meu Deus, devo apedrejá-la? Né? A gente tem quantos dezenas e dezenas de incidentes a gente não tem com atrizes, idols, mulheres da indústria de entretenimento japonesa passando perrengues absolutos porque otaku fazendo merda, otaku no seu fanatismo, e não só... É que a gente pega o questão otaku porque a gente está falando de uma obra que vai se concentrar mais nesse cenário, mas é um fanatismo que também existe para outras mídias em outras colocações, apesar que o Oshinoko vai se focar muito no cenário otaku idol. Ele vai mais propriamente se diferenciar nessa perspectiva. Mas ele vai tentar pegar esse público que até sabe. Vamos dizer, as críticas de Oshinoko não são novas. Ele vai ser extremamente panfletário e direto em críticas que são até senso comum. Mas o que eu vejo muito valor disso, ele vai pegar
vai pegar o ponto de empatia do personagem, e em vez de ser o do público tacando a pedra, ele vai tentar botar o público do outro lado, recebendo a pedra, tentando ver se cria um pouco de empatia. Na temporada a gente teve alguns exemplos práticos de que nem todo mundo consegue juntar A mais B na interpretação de texto e entender, infelizmente, mas isso também, né, a gente não pode criticar a obra por uma coisa externa assim, e querendo ou não, tudo quanto é obra que tem crítica social, você tem os malucos que não conseguem interpretar A mais B. Dando até um pequeno comentário sobre isso, eu acho que o arco do reality show expressa muito bem muitos dos acertos e muitos dos problemas da série. Porque você tem essa, de fato, uma questão muito panfletária e muito crua do que, talvez em um certo ponto superficial, do que ele quer dizer, mas como você falou, ele consegue pegar um exemplo palpável e você entende como isso realmente funciona na prática, não é só alguém falando, isso é legal. Por outro lado, muito desse arco também envolve muitos dessa questão de problemas que quem não gostou de Oshinoko vê, como o edgelordismo exacerbado, algumas questões superficiais e até algumas atitudes meio questionáveis envolvendo a história e os personagens, principalmente o protagonista. Então, eu pessoalmente vejo que é um arco que concatena muito de tudo que é bom de Oshinoko, principalmente de produção, que eu acho um anime no geral muito bem dirigido e muito bem animado. Uhum. Mas você também tem todos os problemas que é aquilo. Se você não gostar, aqui vai pegar com muita força. Porque eu mesmo que tô sempre... pessoalmente eu não gostei tanto da série, mas fiz um esforço pra tentar entender o que ele tava querendo dizer. Mas tinha vezes que ele não me ajudava em nem um pouco. Não, porque esse arco, ele literalmente exacerbou muito do que é Oshinoko. E uma das resoluções que teve foi literalmente integrar de bandeja. Você que não clicou com a obra, que não gostou disso, está aqui um motivo mais que plausível para você me tacar a pedra. Tá aqui o taco, tá aqui a pedra. Fique à vontade. Dito tudo isso, o Oshinoko também tem um ponto que ele faz algumas escolhas. E daí, vamos dizer assim, ele é o anime crítica social foda? Sim, mas ele tem alguns ifs que também interferem nisso e podem interferir também no ponto de você conseguir gostar ou entrar na obra. Oshinoko é extremamente emocional. Se Oshinoko tem duas escolhas no roteiro, choices, né? Escolha, resolução lógica. Escolha, resolução para máximo de questão emocional. Ele não tenha dúvida. Ele vai pro emocional. Outro ponto. Oshinoko também choices. Ele vai fazer o ponto... Ele tem duas opções no roteiro. Ele vai dar um desfecho adequado pro personagem ou ele vai querer fazer a crítica social foda. Ele vai fazer a crítica social foda. Uhum. E isso, acho que isso concatena muito do que é esse arco do reality show nos seus pontos altos e baixos, dos problemas nisso. Podia dar uma resolução interessante para um personagem, mas eu tenho uma crítica social foda de rede social, né? Uhum. Bora! Ou a questão, tem essa personagem que tá passando por um perrengue. Ali eu acho um exemplo bom desse negócio de emocional. E vamos pegar essa personagem, vamos dar o máximo de desenvolvimento emocional para literalmente tentar botar o máximo do espectador daquele lado que está sendo apedrejado para ver se ele reflete um pouco sobre as próprias pedras que ele tacou na vida. Ou não, mas para você tentar botar o espectador do lado daquele que sofre, daquele que está sofrendo com os problemas dessa indústria de entretenimento. E ele vai puxar ao máximo essa questão emocional. Talvez o exemplo mais controverso disso talvez seja o primeiro episódio, que acontece com a Ai. É isso, ele vai, né? Eu preciso... E daí o primeiro episódio é um episódio excelente para começar, porque o Oshinoko, ele tem, na verdade, 3 começos.
ele tem 2 começos no primeiro episódio e o começo real no segundo episódio. O filme de primeiro episódio vai ter o começo, né? Começo do episódio. Na verdade, você tem 4 começos, né? Você tem o começo do episódio, você tem o primeiro plot twist, que vai acontecer ali com os personagens, e depois você tem o final do prólogo, que é o começo, que é o momento que o Oshinoko vai falar: eu quero fazer essa crítica social foda, eu vou ser um anime que vai te exigir muita concessão em prol dessa crítica social foda, em prol desse engajamento emocional que eu te quero. Então, o final do prólogo desse filme, eu vou tentar estourar o máximo que eu puder questão de engajamento emocional com questão de empatia de personagem. Eu vou te fazer um clímax ali naquele final que, se você não comprou o engajamento de episódio, o engajamento com a série, com a empatia de personagem ou coisa, com aquele final, dificilmente você vai comprar pro resto da série. Porque aquilo ali, que eu brinquei no chá de Oshinoko, o final do primeiro episódio de Oshinoko, o final do prólogo, é o trauma que ele precisa te dar para você ter a suspensão de descrença para passar pelo resto da obra. Ele precisa que você se traumatize, entre aspas, no começo, para você fazer as concessões e comprar a obra até o final. Se você faz isso, aí você pode, de fato, ver o começo de Oshinoko, que é o episódio 2. Porque o episódio 1 vai ser o prólogo, o episódio 2, de fato, é o começo do anime, que vai ditar, de fato, o ritmo que é mais o anime em si. Meu Deus, depois reclamam de Fate, esse anime tem 4 começos, cara, que bagulho confuso. Mas tem uma outra concessão aqui nessa história. Porque, querendo ou não, o Aqua Ex Machina é forte. E esse personagem é um fator muito determinante para a história em vários sentidos. Como uma mecânica ali para fazer tudo funcionar. Porque o Aqua, ele sempre vai centralizar muita coisa nele. Porque muito do começo da história é ele arquitetando como ele vai conseguir chegar na sua grande vingança e fazer os processos de investigação para saber quem que fez aquilo com a mãe dele. E, bem, em paralelo a isso, a apresentação das personagens. Você tem, obviamente, a Ruby querendo se tornar uma idol, os problemas disso, e tantas outros personagens que vão entrando no cast por conta disso também, ou por conta do plano dele sendo executado. E quando você sabe que o efeito Aqua na história ele vai acontecer e ele vai ser uma ferramenta super utilizado para sempre estar ali centralizando todas as engrenagens que vão girando, você fala, poxa, eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que aceitar esse Light Yagami mexendo nos fiozinhos do roteiro. E isso daí, a proposta dele é fácil de você entender, porque isso é visível, ele não te esconde isso de forma alguma, e ele vai colocar ele como esse personagem self-insert, onde ele tem o papel de fazer isso, ele tem o papel de criar esses planos malignos a princípio, para conseguir achar o paradeiro de quem pode ter sido o culpado do assassinato da mãe, e como ele vai acabar sendo também super protetor com a irmã, e como ele vai dar palco a também descorrer um monte dessas críticas sociais fodas, porque ele tá vendo toda a situação, ele tem receio pela irmã, principalmente por conta disso. E, cara, querendo ou não, tem que aceitar o Aqua. Ele é um personagem, assim como um personagem ruim? Não diria que é. Ele tenta até maquiar bastante dele ser apenas um recurso de roteiro, tendo, de fato, alguns tipos de camadas de personalidade que deixam ele mais palatáveis. Mas ainda assim é um personagem complicado. Eu entendo o porquê, eu entendo que ele foi feito pra ser assim, e essa primeira etapa da história, ele só vai ser isso. Dali pra frente, talvez ele tenha outras funções. Hã? Ele tem tons de cinza, mas na prática... Tem. Ele tem tons de cinza, ele tem justificativa de personagem, entre aspas, ele tem um desenvolvimento básico para ele não ser incoerente nesse edgelordismo dele. Sim. Ele tem coerência, vamos dizer assim, no que ele faz. A questão é que, na prática, de fato, ele acaba agindo como esse personagem que tá ali
com a mão no olho, tapa-olho e as cordinhas, eu controlo esse xadrez 4D. Eu acho que é uma coisa muito mais simples num sentido de entender o Aqua. Ele é facilmente o pior personagem dessa série. Sim. Porque, pô, mas Rafa, o primeiro episódio é cheio de motivo pra construir ele. Sim! Só que daí não só muitas das concessões de Oshinoko são feitas usando ele de exemplo, como ele faz também muita questão narrativa que já fica um pouco mais questionável. Não fico nem falando do fato dele ser Ed. Eu mesmo adoro coisa Ed. Minha questão é como você faz. Mas eu acho que, por exemplo, muita questão de antipatia sendo utilizada com ele. Tipo, uma das primeiras cenas do episódio 2, quando a gente já sai dos 3 começos de Oshinoko, já é ele sendo um puta de um babaca. Isso é constante. Normalmente, como falaram, ele é usado muito mais pra questão de recurso de roteiro, o que também dá uma cansada. Principalmente, uma coisa que me incomoda muito é como, apesar de ele não ser, digamos assim, um personagem narrativamente importante pro arco, principalmente no quesito de emocional, muita coisa volta pra ele. A gente tem isso principalmente no último arco, que pra mim uma personagem se resume muito a então o Aqua está aqui, é isso que importa, e isso eu acho muito interessante. Ele é um personagem sinceramente muito difícil de lidar. Tem até, inclusive, uma questão de self-insert envolvendo esse personagem muito forte. Eu gosto que, pelo menos, o Aka, né, o autor de Shinoko, que também é o mesmo de Kaguya, ele conseguiu dar algumas camadas de conversa pra ele que não foi tão explorada agora, mas o fato dele ter esses caminhos pra seguir já torna ele algo mais interessante. Só que ele é de fato... se você pegar qualquer pessoa que odeia o Shinoku, quase certeza, não, praticamente certeza, todo mundo vai falar de pelo menos uma vez o Aqua é um saco. Porque o Aqua traz todos esses problemas que a gente citou. Todos os elementos incômodos do roteiro, ou algum problema envolvendo o arco. Ele a forma como ele é usado, inclusive aqui, é algo que me desagrada bastante, porque você tem motivação, você tem profundidade, você tem ideias, mas muito do que você resume ele é a ser o protótipo de Light Yagami, e isso incomoda muito. E isso é pensado, né? Isso é proposital. Sim, mas aí que tá. É o ponto de Oshinoko que eu falei. Ele é assim, ele é honesto em fazer isso, ele deixa bem claro, concordo. Independente disso, você pode muito bem olhar e falar, beleza, o Akon porre, dropei. Sim, Ou essa história é um porre, dropei. Exatamente. É uma concessão que você tem que fazer, mas a obra se fechar muito assim, eu acho até irônico, porque é um anime que estourou muito. Mas ao mesmo tempo é um anime que se nicha muito. É parte da até proposta dele. Eu posso dizer que a parte da construção do Aqua desse jeito faz parte até da forma como ele se nicha e o público que o Oshinoko quer conversar. Né? E faz muito sentido até dentro da perspectiva de ser essa obra crítica social foda para quem deveria ouvir a crítica social foda, mas parece que não sabe somar A com B. Mas isso já é outros pontos dessa temporada. Que não cabe aqui. Pois é, e engraçado até que pegar um ponto aí. Oi. Pra discordar objetivamente do que vocês falaram, porque a gente tá falando de uma obra que trabalha dentro do plano real, assim, não tá na fantasia. Porque isso daí poderia ser um argumento utilizado até pro próprio Mushoku. Mas a gente não tá no âmbito da fantasia. Como vocês mesmos citaram, a obra tem bastante crítica. Veiculada pelos personagens e pelo contexto. Então ele tem base para fomentar as críticas dele. Dentro disso, ele se utiliza de situações que ocorrem no mundo atualmente, dentro de um universo micro, que depois vai se expandindo, né? Para fomentar esses pontos. Não é, assim, um Tio-san Socorro do Pica-Pau, vocês utilizaram o argumento de que, não, é que ele fomenta essa perspectiva por conta do self-insert, ou por conta das críticas que ele quer fomentar,
Sendo que literalmente o cara, ele tem 30 anos, morreu, era médico, e você vê ele sendo tudo menos a porra de um médico. Você literalmente tá vendo uma reencarnação em que o cara tem informações do mundo passado dele, ele tem lembrança de tudo aquilo, e em nenhum momento o texto para e fala, pô, eu vivi aquilo, né? Ou o que aconteceu comigo? Ou pontos de conflito entre o que eu vivi e o que eu vivo agora. Porque é literalmente o que qualquer Isekai deveria fazer by Thunder. Que é o ponto do contraste. E ele não contrasta. Porque agora ele é um moleque adolescente de 16 anos. E o único momento que ele fala disso é a questão hormonal porque, pô, não pô, que é uma questão que aí o Aka, de fato, ele traz, que é, pô, como que eu lido com essa situação de, tipo, eu ter 30 anos e ter garotinhas fofinhas que me amam pra todo lado, porque eu sou Ed. Então, tipo, é isso. Mas aí, o contexto dele, a base dele, é irrelevante. O personagem que morreu e que agora tá no corpo de 16 anos, 17 anos, adolescente, é irrelevante ele ter a vida passada, ter as memórias, porque ele não auxilia em nada. E quando auxilia, é um ponto de subtexto dele passar na prova com extrema facilidade, porque ele é inteligente, porque ele tinha passado em medicina. Então é óbvio que ele ia passar na prova ali. Ou seja, esse é a única base, assim, o único elemento em que de fato se destaca esse ponto de na vida passada ele ter sido médico. Então, tipo, e nem vida passada, é reencarnação, né? Então, tipo, eu não consigo dar essa abertura de, pô, porque é a característica que ele quer colocar, o ponto que ele precisa colocar esse elemento do self-insert pra pessoa que tá assistindo se conectar. Porque, pô, ele não é, o Aqua não era pra ser o Rudius. Porque se ele fosse o Rudius, eu entenderia essa perspectiva. Porque o Rudius não é nada, além da própria caracterização dele de criminoso. Ponto. Aí eu entendo. Mas, pô, ele não é isso, pô. Ele não é isso. E o próprio episódio 1 diz que ele não é isso. Porque a forma como ele dialoga, a forma como ele se apresenta, ele é uma pessoa, ele não era um estereótipo puro. Ele literalmente reencarnou e virou o Ed da escolinha da comédia romântica. Então, tipo, além de ser um downgrade, não condiz com o próprio personagem. Porque o que me apresentou no episódio 1 não é o que eu vi. E não venham me falar que ele mudou porque ele viu a mãe morrer, e agora ele virou um personagem genérico Ed. Então, tipo, eu era um personagem. Diante da morte da minha mãe, entre aspas, né, dentro desse contexto, diante da morte da minha mãe, agora eu sou um personagem Ed aleatório, genérico, de anime de comédia romântica. Pô, não é. E não deveria ser. E por isso que eu não defendo, pô. Porque uma obra que tem tanta crítica, tem tanta base, se preocupa tanto com elemento de conflito e principalmente com o contexto de personagem secundário, porque o que ele faz com os personagens secundários aqui é fantástico, ele não pode ter um personagem tão mal escrito como o Aquamarine. Tá, pô. Na verdade, pode. E daí eu concordo com o que você está colocando, dessa perspectiva que sim, a forma como o Aqua foi construído, pô, ele era alguém na vida passada. Se a gente tirasse esse elemento de reencarnação, talvez tirasse parte desses elefantes na sala. Mas aí, o que você me disse confirma mais ainda o ponto. O Aqua, ele é meramente um recurso de roteiro para ser self-insert. Tire o fato de que ele era médico e bote como um assalariado japonês médio de 30 anos, trabalhando que nem um condenado em algum canto aleatório do Japão, que reencarnou e teve sua chance de, como ter colocado ali na obra no início, de reencarnar como filho da idol que ele mais gostava. Não importa que ele era médico, não importa a vida passada, é um elemento vazio, é um quadro em branco de self-insert para projeção de um telespectador dentro daquela obra. Isso narrativamente é problemático? E sim, mas eu acho que até como o Igor falou, até esse contraste do que é o Aqua, pô, você tem tanta personagem secundária tão bem feita e você tem o principal sendo nada, sendo até um personagem falho nessa própria premissa dele, de, pô, esse era um ser humano, virou um recurso de roteiro folha em branco. Sim, acho que isso deixa ainda mais claro o ponto de que esse personagem ele foi feito para isso. A gente pode estruturar uma crítica em cima da obra de como isso prejudica, como isso é incoerente no roteiro? Tranquilo. Eu acho que é até bem válido
talvez seguir por essa perspectiva de crítica. Uhum. Eu só não, vamos dizer assim, eu vejo o elemento do Aqua ser médico como por mais que isso narrativamente seja falho, eu tenho que dar o braço a torcer e concordar com o Igor, um mero elemento de roteiro para preciso fazer com que o otaku médio assalariado tenha uma chance minimamente verossímil de conhecer a idol que ele gosta numa situação de que geralmente seria uma polêmica. Vai na situação de médico com filho para reencarnação. Um mero recurso de roteiro. Isso dá um downgrade desgraçado no personagem? Dá. O Igor puxando até a questão de Mushoku ali, de fato tem que dar o braço a torcer, que querendo não, né? É um elemento que você coloca na mesa e você joga para escanteio? Sim, mas olhando a obra como um todo e o que ela quer fazer de forma honesta, eu puxo mais a perspectiva para outro lado. Tem até uma coisa que corrobora mais ainda com o Igor, pensando mais disso e concordando mais ainda, é que esse fator, ele é exclusivamente do Aqua, esse downgrade. Porque da Ruby, isso tem valor. E tem um puta de um valor. Porque o fato dela ser também uma reencarnada traz muito mais ferramenta e muito mais camadas pra desenvolver o roteiro, a narrativa em cima dela, dos conflitos dela, da perspectiva dela, da personagem que é fomentada no primeiro episódio, e desde o segundo episódio, que é o terceiro começo de Oshinoko, isso é ponto de foco de conflito da história, de ponto principal, de plot point pra história. Eu quero virar uma idol. Eu quero virar uma idol. Só que aí tem um problema relacionado à Ruby, o que é uma coisa que inclusive eu acho uma pena. Porque a Ruby mal aparece nessa temporada. Ah, sim! Ela tem o ponto focal dela, e aí a gente sai, foca muito no Aqua, e quando volta, a Ruby não é nem a protagonista do arco onde ela está. Ah, sim, isso sim, mas ainda é um plot point da história. Ah, isso sim, mas eu tô falando que, tipo, eu quero dizer, mesmo não assim, que ele é explorado. É pouco aproveitado, Sim. e pra mim o pior. Uma coisa que eu até ajudaria é o fato de que ela seria uma balanceada em cima do Aqua. Só que não tem como isso acontecer porque ela não aparece. E quando aparece, não é ela o ponto focal. E então a gente não desenvolve muito mais do que a gente já sabe. Isso é verdade. Sim. Mas ainda assim... Posso pegar um ponto aqui rapidinho antes de vocês continuarem da Ruby? Porque só pra colocar um ponto do que o Maurício falou, eu falo que não pode, porque é como se eu tivesse um personagem de, sei lá, pega um anime caricato meia boca. Eu vou pegar, deixa eu olhar pro lado. Tá tendo Yuri. Feitilha. Olhei pro lado, vi Feitilha. É como se eu tivesse um personagem de Feitilha habitando, transitando, protagonizando um mundo de Monster. Entende? Porque vou dar o exemplo de Monster. Dr. Tema. Toda vez tem um ponto de conflito dele ser médico e ele não poder matar. Aqui, o médico, na primeira oportunidade, eu quero vingança, eu quero matar. Tu tá entendendo? Não é nem um ponto de conflito pro cara. Sim, mas é nisso que eu volto a colocar. O ponto dele ser médico é eu concordo que, no roteiro, o fato de que você botou essa carta na mesa foi um erro, do ponto de vista de coerência de roteiro, mas só reforça cada vez mais. Pô, eu tenho um personagem de Feitilha em Monster. Todo o resto tá coerente, mas eu tenho essa aberração monocromática chamada Aqua gritando na minha frente. Será que isso não tem um valor narrativo? Ou pelo menos nesse começo aqui, o que ele quer me mostrar com esse valor? A gente pode entrar no âmbito narrativo de como isso falha, isso pode inclusive causar muita antipatia, até dificuldade da pessoa entrar na obra? Sim, mas eu vejo, tipo, existe um motivo para eu ter essa aberração monocromática de Lorde chamada Aqua, que basicamente é um quadro em branco, que se exploda, que ele era médico no passado, o médico foi simplesmente uma desculpa para ele conseguir interagir com a Ai grávida. Aqui a gente poderia colocar qualquer assalariado japonês médio de 30 anos que ama sua idol e não tem vida social. E vai. Esse personagem em quadro em branco. Isso é péssimo? Isso é dentro do roteiro que o Oshinoko quer fazer? Ou dentro das pontos que ele abordar, isso pode ser um ponto de crítica severa? Sim, pode. Mas eu vejo coerência no sentido de que os elementos ao redor
eles corroboram para deixar, entre aspas, mais coerente essa dissonância. E é por isso que eu falo que é incoerente. Porque é como se você tivesse um personagem protagonizando o Monster que não conversa com aquele universo. Porque todo mundo é bem construído, leva em questão a percepção de cada um, conflito de personagem, desenvolvimento, passado é relevante em alguma forma, e o Aqua não é assim. E ele é protagonista dessa obra. Então, aí por que será? Então, esse é o ponto. Não é o que é. Porque o que é, a gente sabe que é um elefante branco ali. Mas é o como é usado. E o como também tem problemas, sabe? Tem problemas. Ele ser uma máquina de arquitetar planos, ele não é muito bom pra essa história. Por exemplo, Lelouch. Lelouch é uma máquina de arquitetar plano, mas a história é sobre isso. A história é pra isso. Oshinoko não, ou pelo menos não deveria, ele não precisava, porque existe vários momentos da obra que quem que tá narrando ou expondo as críticas sociais do mundo não é o Aqua, são outros personagens que vivem até o contexto que está sendo criticado. A gente tem isso com a Kana, a gente tem isso com a Kane, a gente tem isso com a Mencho. Tem outros personagens que vivem situações e contextos que, quando elas protagonizam a crítica, a exposição, é bom, porque elas são boas personagens pra fazer isso. São concepções muito críveis de personagens, de pessoas naquele mundo e naqueles problemas. O Aqua, ele destoa isso. Então a obra tem esse personagem esquisito, né, abstrato, bizarro no meio dessa obra, que quando ele faz a função dele, ele não faz nem a função dele melhor que outros personagens que fazem a mesma função dele. Tirando a função de self-insert, que daí é outra história. Mas ainda assim, eu entendo bastante que é um problema, e eu entendo bastante também que o Aqua, por mais que tenha sido pensado dessa forma, ele, no final do dia, não agrega tanto. Ele é o pior personagem de Oshinoko. Sim. Ele é o pior personagem de Oshinoko e não é um dos melhores recursos narrativos de Oshinoko. Porque o roteiro de Oshinoko, ele é muito polivalente em fazer o que o Aqua faz sem o Aqua. Sem precisar dele. Então, quando o Aqua ele é pensado dessa forma, é muito pelo como. É um personagem, um recurso que pode ser usado lá pra frente. A história vai querer criar alguma coisa com esse elefante branco na sala? Pode ser. Mas, a priori, isso daí não aconteceu. E aí volta toda aquela conversa que o Maurício já falou. Oshinoko tem alguns gatekeepers muito fácil aqui. Tem alguns pontos de drop muito fácil de você ver ali e, não gostei do Aqua, não gostei da temática, não gostei da forma que esse personagem tá criando por crítica social foda ou manipulando os fiozinhos por baixo, por trás das cortinas. Legal, você vê tudo isso acontecendo. E são pontos pra você bater na obra que sim, são falhas, são problemas que o Oshinoko tem. E pelo menos ele deixa isso muito bem estipulado. O Oshinoko, ele é até muito didático com ele mesmo, que ele fala, olha, isso daqui é uma bosta. E eu vou te mostrar que isso daqui é uma bosta. Agora, essa outra qualidade, eu vou te mostrar também que a minha história tem, e eu vou expor dela da melhor forma possível. Rafa falou do arco do reality show de encontro, e de fato, isso daí acontece de várias formas distintas e de uma forma muito fácil de você entender. Tanto que sem muitos spoilers, o episódio de preparação do conflito é absurdo, é maravilhoso, é um episódio assim excepcional, cortado, eu acho, inclusive, com um dos melhores episódios do ano, e um dos melhores episódios de Oshinoko de fato, onde ele trabalha com maestria as temáticas que ele traz, os conflitos da Akane, a exposição que ela está tendo por um problema que nem é dela, ou ela não fez por querer aquilo que estão jogando em cima dela. E você entra completamente na mente da personagem, você entende muito bem o quão profundo e o quão desgastante é uma situação que ela está vivendo.
Aí você vai pro próximo episódio e... Aqua Time! Você, puta que pariu. Ai, meu Jesus do céu. Então, assim, Oshinoko, ele é uma obra muito clara com os defeitos que ela tem. E muito clara com as qualidades que ela tem. Dito tudo isso, eu quero acrescentar mais 2 pontos. Uhum. Dito tudo isso, e eu entendo quem veja isso como um problema grave, eu vejo já, por mais... Nessa primeira temporada de Oshinoko, já dá pra ver algum caminho de desenvolvimento disso. Pô, a gente falou, o Aqua começou o primeiro episódio sendo L. No último, ele ainda tem esse edgelordismo dele, mas ele já tá numa posição dele ser manipulado pelo mundo. Você já começa a inverter um pouco os papéis de personagem, você já começa a mudar um pouco essa folha esquisita, esse tom monocromático de edgelordismo, esse pilar monocromático de edgelordismo que foi fincado nesse anime de idols. Uhum. E voltando a fazer a autocrítica, eu puxei muito o elemento de tipo, até contra o que o Igor estava argumentando, de que dessa questão do Aqua ser um self-insert e como isso, entre aspas, justifica, ou eu vejo isso como ponto de justificativa para muito dentro desses problemas de Oshinoko. Ao mesmo tempo, eu tenho que admitir, isso é algo extremamente subjetivo. Eu falar que tal personagem é self-insert, eu posso dar os elementos ali que eu estou considerando, os argumentos por que eu vejo, por que ele seria self-insert de determinado grupo, até o ponto que eu acabei de comentar, essa distoância dele e até essa não relevância do passado dele dentro da obra de Oshinoko, etc, etc, etc. Mas, querendo ou não, isso ainda não deixa de ser um elemento extremamente subjetivo, e até na questão do self-insert, ele é self-insert para quem? Dependendo do público, ele não é self-insert, isso vai gerar muita antipatia e vai também contar muito para como você vai absorver os elementos de roteiro de Oshinoko. Se você vai conseguir ou não tirar da frente esse obelisco monocromático chamado Aqua da frente para ver o resto, ou se ele vai ficar na tua cara o tempo todo, né? O Koteru, te enchendo o saco com, vamos dizer assim, essas incoerências de personagem. Querendo ou não, acaba entrando num âmbito meio subjetivo da análise, e eu meio que não tenho como defender muito além dessa subjetividade disso. Mas faz parte. Literalmente sobre isso também. A subjetividade, isso daí acontece. O meu ponto não é nem a utilização do recurso, porque ele, como self-insert, acho que todo mudo concorda. E a própria forma como a primeira temporada não bate nele, na verdade, agracia ele com todas as garotas possíveis e imagináveis. Sim, isso é um problema. Já coloca esse ponto que, pô, não é uma crítica. O self-insert aqui não é, até o momento, pra construir crítica. Porque se é a crítica de Mushoku. Esse é o nível. Porque não se faz crítica colocando garota pra cima do cara. Não é assim que faz crítica sobre perspectiva de personagem. Mas também. Então, tipo, eu não vou entrar nem nesse ponto self-insert. O meu ponto mesmo é que, pô, uma narrativa que é calcada ela é tão crítica com o ambiente, como que ela pode deixar um personagem como esse permear nesse mesmo ambiente, sabendo todos os pontos de contraste e principalmente de contradições que isso vai gerar? Que é o que gera. Porque os pontos que eu reclamo de contradição da própria obra são os pontos em que o Aqua manipula a narrativa pra coisa X acontecer. E a forma como ele manipula isso, eu não reclamo. Tipo, mas a atitude dele foi completamente antiética de colocar a vida da garota pra descancelar ela pela forma como ele fez. Porque se desse errado, quem se ferraria era a Akane e não ele. Sim, isso condiz 100% do que me dizem do que ele é. Isso condiz 100% com o Ed que é apresentado no anime. Então, o como eu não reclamo. Isso daí, de fato, eu não reclamo. O que eu reclamo é as contradições que isso gera dentro da própria narrativa. Porque é aquela coisa. Se você critica tudo, tá faltando um pouco de autocrítica aí, né? Se você critica toda a indústria, você não vai criticar essa coisa fofinha, maravilhosa que é o seu protagonista e as atitudes dele? É o famoso, você critica tanto, mas uma hora você acaba caindo na sua própria crítica. Exato. Sim. Então, tipo, por isso que eu não coloco tanto essa ideia de que, pô,
ele critica ou é a crítica social, porque a crítica social, entre aspas, que ele faz é descritiva, no sentido de que ele pega um contexto, descreve as situações e ali, assim, as situações são tão evidentes que a crítica tá ali. Só basta ver, literalmente, basta ver que a crítica tá ali. Então, tipo, a forma como ele constrói e coloca o contexto, você já entende pelas conexões, relações e dinâmica de personagem, e principalmente personagem e mundo, como aquilo funciona e tá ali a crítica. Só que, pô, se ele fosse tão crítica assim, o primeiro a ser criticado seria o protagonista. E não o mundo. Porque o mundo seria por consequência. Tem essa aí. Porque se ele quisesse criticar o protagonista, ele tem que fazer por ele. Porque o mundo tá fácil. Pô, ele literalmente tava lá no live action de Kaguya. Ele tem todas as cartas possíveis e imaginadas pra fazer crítica à indústria. Tá perfeito pra ele. Tá perfeito. Tanto então, tipo, que ele faz, né? Tem uma parte da história que ele faz exatamente isso. Uhum. Mas ele não faz pra ele, né? Pra própria história dele. Ele fala pra fora. É sempre em terceira pessoa. Exatamente. A crítica é sempre pra um terceiro. É sempre um vilão do mundo. A crítica é o sistema, nunca o pobre coitado do Ako ali fazendo cagada. Uhum. E sim, isso é um ponto. Isso inclusive é um ponto que dá para se criticar muito a crítica social foda de Oshinoko, no sentido de que, né, nesse ponto ela pode ser facilmente encarada como hipócrita. O ponto de até que eu valorizo ela é no ponto de que, a priori, pelo menos nesse começo, ele tá pelo menos tentando botar esse personagem do outro lado da linha de fogo. Pelo menos tentando. Não tá criticando isso ainda, isso de fato é um problema, mas pelo menos já tá posicionando ele do outro lado da linha de fogo. Agora, se o Shinoko acabar a história sem criticar isso, de fato, aí eu vou pedir licença, vou pegar o porrete emprestado de vocês e eu mesmo irei ali descer no cacete. Discordo da intensidade de botarem que ali a crítica de Mushoku, porque, querendo ou não, aqui as coisas não se resumem, né, a merda que é Mushoku. Pelo amor de Deus. Eu entendo. Mas resume é o protagonista e isso aí não é muito diferente de Mushoku. Não é a mesma intensidade, mas não estou falando é que o amuleto do Ako é uma calcinha da irmã dele. Exato. Não é nesse nível. Não é uma calcinha da Ai, podemos ficar tranquilos. Pelo menos. O edilordismo dele não se resume a uma cavalgada. Calma. Relaxa. Então, aqui ele botou um monte de wife ao redor do Ako, botou um monte de wife ao redor do Ako, ele botou o tropezinho de comédia romântica, que tem um monte de wife apaixonadinha por ele, botou esse tropezinho maldito de comédia romântica. Mas, querendo ou não, a gente ainda não chegou na bizarrice extrema criminosa de Mushoku, estamos muito longe disso. Estamos no genérico. O que já é muito distante do que o Oshinoko já fez em outras partes. Pois é. Mas pensa só, cara. Imagina você vender uma obra otaku sem um monte de wife querendo pegar o protagonista. Que história é essa? Então, cara, porque sabe o que eu tava pensando, inclusive? E foi um ponto do porquê eu queria participar desse chá. Uhum. Porque ele fala como se ele fosse uma crítica à indústria de idol. Eu acabei a primeira temporada. Eu ainda não achei a crítica, exceto o episódio 1. Porque tem um arco do reality show, tem as idols, tem a resolução do show final, mas ele critica tudo. Menos o contexto da própria idol. Ou do entorno da idol. Sim. E é isso que, tipo... Até o ponto que eu lembro que teve gente que fez comparação com o Perfect Blue. Não dá pra fazer comparação com o Perfect Blue, nem objetivamente, nem de contexto, porque eles não falam sobre as mesmas coisas. Então não é nem como, eles falam sobre algo de formas distintas. Não. Eles falam sobre coisas distintas. Ele literalmente critica toda a questão de entretenimento das pessoas que o compõem e a forma como eles fazem, só que ele não critica objetivamente o contexto das idols. E isso que eu achei estranho. Provavelmente ele vai fazer isso, ou isso daí é um exercício de futurologia que eu não vou fazer. Mas dentro do próprio dessa temporada, ele não faz isso. E o porquê que eu coloquei esse ponto? Porque recentemente eu entrei no Patreon da Asuka. E esse é o ponto que eu queria puxar. E eu entendi
Eu entendi em 5 minutos o que o anime de Oshinoko em 11 episódios não me contou. Porque, olha o contexto. Estrutura, todos os artistas no Japão, basicamente, eles têm, tipo, um Patreon deles lá, que é um blog interno, de informações para contato mais próximo com os artistas. O próprio Survive tem isso, a Nano tem, eu já tô lá. A Asuka também tem, mas o da Asuka é um dos mais bizarros. E você entra lá, e lá tem uma estrutura. Cara, pra você entrar, você tem que assinar um contrato, tá? Pra você entrar, você tem que assinar o contrato. Eu vou ler o contrato para os senhores. Vocês vão entender só no contrato. Meu Deus. Primeiro item. Absoluta obediência a presidente Asuka. Primeiro ponto. Absoluta obediência. Legal? Certo. Segundo ponto. Presidente Asuka. O Patreon dela é estruturado em forma de empresa. Todo mundo que entra são estagiários. Quando você tem muito tempo de empresa, você sobe para ser um funcionário comum assalariado. E, acima disso, apenas Asuka presidente. Então, quando você falar da Asuka, você sempre tem que chamar ela de presidente. Tanto que quando eu tive uma interação com um cara, com um japonês que retweetou aquele vídeo que eu postei do Ole 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 Asuka, ele fala Asuka presidente. Eu não entendi nada. Quando eu entrei aqui, eu entendi. Ninguém se refere a Asuka como Asuka. Todos se referem a Asuka como Asuka presidente. E esse item de obediência absoluta, eles levam muito a sério. Assim, tu não tem ideia. Todo post é uma estrutura de texto falando: parabéns, Asuka presidente, pelo seu esforço, continue se esforçando, eu também vou me esforçar aqui, porque aí vem um outro item. Não hesite em ajudar a Asuka presidente. Não hesite em contribuir para a Asuka presidente. Por quê? Porque ela seta objetivos. Ou seja, você literalmente está pagando para trabalhar, mas tudo bem. Ela seta objetivos que, quando esses objetivos são cumpridos, as pessoas que estão aqui dentro ganham alguma coisa. Então, seja um vídeo dela falando sobre uma música, seja... Cara, tem uma recompensa que é literalmente a foto dela quando era criança. Entre outros registros. Não me surpreende. Tá entendendo, né? Não me surpreende. Mas só um ponto, Igor. Muito do que você está falando aí, meio que a gente comentou no primeiro chá de Oshinoko, acho que você não estava. Dessa questão da história da indústria idol e estrutura dela. Mas continue. Continue. Acho que eu vou ter que abrir as referências aqui rapidinho. Então, mas por que eu tô citando esse ponto? Porque a Asuka não é visto dessa forma. Eu não vi a Asuka dessa forma. Eu acho que ninguém aqui via a Asuka dessa forma, desse nível de idol, sabe? De forma nenhuma. Eu nem qualificava ela como idol. Eu fiquei impressionado, inclusive, quando existiu todo um tratamento de idol para ela. Tipo, eu falei, pera, quê? Para mais informações, inclusive, eu acho que a gente falou um pouco mais sobre isso também no nosso podcast sobre o Anime Friends, mas, enfim, prossiga. E aí, esse é o primeiro item do contrato, tá? Você assina um contrato, você paga, assina um contrato, trabalha, é isso. Segundo item, cooperar e ajudar uns aos outros para ajudar a Asuka. Presidente. Quase que eu esqueço de novo. Eu já seria chutado se eu esquecesse. Outro ponto. Esse item é muito forte. Qualquer calúnia sobre a Asuka, e aí sem presidente. Qualquer calúnia sobre a Asuka, porque aí a Asuka tem todas as pessoas da staff dela. Então qualquer calúnia sobre qualquer pessoa da staff, e calúnia você interprete da forma que você quiser, tá? Ou contra outros membros do grupo, são proibidos. Basicamente, se houvermos de informação disso, tu é chutado. Resumindo aqui. E aí o outro item. Que aí é o item que eu falei, cara, isso aqui é quase assim, como uma organização secreta, tá ligado? É proibido. Fotos, vídeos, músicas ou sons que saírem aqui e outros tipos de conteúdos, eles só podem ser vistos por
pessoas confiáveis. Eu não sei o que seriam as pessoas confiáveis. E um item, e aí na continuação do item. Por favor, não levar isso para fora. Ou seja, Igor, já prepare suas malinhas pra fugir do mundo. Exatamente por isso que eu não... Tem um motivo pra eu não ter mandado pro Thunder um print do contrato e ele mostrar na tela pra vocês, tá? Ah, imagino que tenha. Imagino Tá? que tenha. É por causa disso. Em português. E aí a resolução. Hum. Vamos criar um futuro brilhante juntos para a Aska com as suas ideias da Aska e ações. Isso é tudo. A assinatura da Aska no contrato. Igor, aí eu vou pedir. A gente tá no guia de final de temporada. Não era daqui a pra pouco gente tem que abrir. Inclusive, eu queria assim, enfim, a gente não devia estar abrindo uma série de Mas Mas qual que é o ponto de tudo isso? Beleza, é que a gente já tá quase a 1 hora pra falar Então, de guia de final de temporada, mas tudo bem, já virou Varza, vai, continua. Então, aí, fecha. Porque é só isso que eu queria falar, fecha. Era isso que eu esperava de Oshinoko, que ele fosse criticar, ele não critica, porra! Sim. Caralho, cara! Tipo, tu tem a faca e o queijo na mão. Na verdade, tu tem um supermercado inteiro. Porque o Aqua é literalmente a descrição desse cara que assina esse contrato. Isso é verdade. Sim. E ele não fala sobre isso, ele não critica. Então, tipo, eu só trouxe isso aqui pra vocês entenderem o quão absurdo é a obra não mover uma fodendo crítica a essa caracterização, pô. Porque eu tô literalmente passando pra vocês o que acontece na realidade. E ele tá ignorando tudo isso pra bater em caracterização da indústria. Pô, tu não pode fazer os dois? Qual que é o problema de tu bater nos dois? Tu não consegue? Por que tu tem que passar pano pra essa perspectiva? E por isso que eu fico, assim... Eu vejo como inaceitável esse tipo de aspecto, porque a obra deveria falar sobre isso e ela simplesmente ignora. É como se tu falar de guerra e não falar de morte. Porra, não dá. Inclusive, Igor, isso aí é até um pouquinho pior se a gente pegar o contexto da primeira temporada. Não sei como se desenvolve no mangá, não sei se no mangá ele tá querendo andando pra criticar isso, mas eu tenho um pouco minhas dúvidas. É um pouco pior porque, tentando não estender demais esse final de temporada. Nos chats dos episódios 1 e 2 de Oshinoko, a gente chegou a falar um pouquinho dessa questão, até da história, como a indústria idol surgiu no Japão, movimento kawaii, indústria de entretenimento japonês e tudo mais. E muito do que você falou, meio que tem base nessa questão da história da indústria idol, e, querendo ou não, é tangencialmente referenciado e referenciado como algo positivo dentro de Oshinoko. Parte do que você falou ali de questão de adoração dos fãs e tudo mais, desse basicamente contrato para seita da sua idol favorita, meio que entra muito nessa questão desse movimento, dessa subcultura idol e de como ela é galgada, como ela é calcada no sentido de... Até que você falou da Presidente Asuka, né? Você vê essa terceira onda idol como essa onda mais empresarial, menos autoral e menos espontânea, como foi a segunda, acho que, se não me engano, da década de 80. Né? Você teve a primeira década de 70, a segunda década de 80, acho que a terceira, 2000, 2010 até hoje, a terceira grande onda idol. Você tem essa questão do sentimento de grupo, sentimento de pertencimento. Você tem uma coisa muito forte dessa atomização da sociedade japonesa, desse assalariado que trabalha dia e noite desesperadamente para tentar conseguir um salário ali para morar num cubículo em algum canto do Japão, e ele não tem tempo para socializar, não tem tempo para nada, e no final onde é que ele vai se reunir? Ele vai se reunir nesses grupos de idols, vamos dizer assim, onde ele consegue socializar com pessoas que gostam da mesma coisa dele, e você tem essa carência condicionada e mercadorizada em prol das idols. Você tem esse movimento idol, que é um movimento de culto, mas ao mesmo tempo não é um movimento de culto, é uma figura perfeita, como costuma ser caracterizado alguns movimentos de artistas coreanos ou até europeus estadunidenses. Você não tem um culto à perfeição, mas você tem um culto à imperfeição. Tanto é que é um culto no sentido de estamos aqui, faito, gambarê, porque nós vamos ser cada vez melhores e
ir, vamos dizer assim, juntos seremos maiores, né? Nessa atomização e nessa rejunção dessas pessoas, nesse grupinho de seita, eles fazem essa... não é comunhão é a palavra errada, mas é o termo que está me vindo na cabeça agora, em prol de ajudar esse líder da qual eles passam a gostar, da qual eles reúnem um interesse em comum. Então, e até o que você falou, não mostrar só para pessoas confiáveis, ou seja, para mais pessoas que possam, né, de fato, integrar e encher as fileiras desses grupos, até porque você tem um movimento de competição entre esses grupos idols, que é muito forte. Tem um movimento de competição que é forte, inclusive do ponto de já ter gerado alguns crimes e algumas tretas. E o fato que você falou da foto de criança, você sabe do porquê isso tá lá, né, Igor? A gente não é hipócrita, a gente conhece o mundo dos animes há tempo suficiente. Exatamente. Dito tudo isso, ainda é o final de temporada. Daqui a pouco a gente vai gravar os últimos episódios. Pois é, a gente já queimou a largada em muita coisa, mas não tem problema. De repente o Shinoko virou Mob Psycho, mas tudo bem. Seitas! O problema é que quando o bagulho tá intrínseco no meio da narrativa, principalmente no final, não tem como fugir, você sabe, né? Não, de fato. Bem, até costurando uma conclusão aqui, pelo menos da minha parte, o Shinoko, de fato, a gente conversou quase 1 hora pra explicar um monte de coisa que, acreditem, os spoilers foram mínimos. Porque não foge muito dos temas apresentados ou dos problemas apresentados até então da obra O Shinoko. Ao longo da narrativa, obviamente você vai conhecendo outros personagens, se embrenhando mais na história que ele quer contar, e 3 grandes arcos que existem no meio... 4 grandes arcos, assim, entre aspas, que existem nessa história. E eu acho que não preciso nem me prolongar mais do que tudo que já foi concluído, principalmente do aspecto Aqua e o aspecto de temática de Oshinoko. Se isso tudo for do seu agrado, você vai entrar na obra, vai fazer essas concessões e vai continuar ao longo do caminho, que se tiver com a proposta mais crítica, né, você com um olhar mais crítico, vai deixar ali registrado em sua agenda, né, deixar um shitpost ali, falando, opa, eu vou ficar aqui, até, vamos ver o quanto ele vai cozinhar essa história. E eu tô nisso daí, porque tem uma série de lembretes que eu vou colocando aqui, lembretes mentais em Oshinoko, que eu falo, beleza, Aka, no caso, conte a sua história, eu quero ver o que você quer fazer, e no final do dia eu vou cobrar pra ver se você fez bem ou não isso tudo que você tá cozinhando ao longo da sua narrativa. E essa primeira temporada pra mim foi bem isso. Eu fui literalmente criando um monte de notas mentais, concessões, de uma certa forma, assim, nem de certa forma, né, nem muito concessão, dizer que o meu saldo com o Oshinoko foi muito mais positivo do que negativo, porque no meio desse caldeirão todo, ele trouxe muitas outras conversas que, se ele deixou de fazer isso que a gente acabou de dizer, ele trouxe outras bem interessantes da mesa, que não só no contexto de idol, mas no contexto de atriz, no contexto de VTuber, no contexto de internet. Teve outras conversas bem interessantes de temáticas que ele foi apresentando e personagens que realmente foram bem mais construídas, bem mais cativantes. Então, pra mim, o Oshinoko, ele acaba saindo num saldo positivo, e com certeza, se não fosse essa produção maravilhosa que a Doga Kobo trouxe, o diretor, deixa eu pegar aqui, eu esqueci o nome dele, Suki Hiramaki. Isso, o Hiramaki, que trabalhou pra um caralho, se não fosse... E que, pô, cara, inclusive, é óbvio, o Oshinoko não seria metade do que foi, ele não teria metade da força pra contar tudo que ele contou, se não fosse essa produção. Porque, putz grilo, os caras levaram muita coisa nas costas, e com louvor, cara. A produção de Oshinoko foi fantástica e conseguiu contar essa história de uma forma muito melhor, porque se ele tinha a premissa de ser muito mais engajante emocionalmente e trazer esses momentos muito mais enfáticos pela narrativa visual, com certeza ele o fez e deixou tudo isso muito melhor apresentado. Então, por conta de tudo isso, eu acabo dando um 8 para Oshinoko,
E vamos ver o que vai vir pela segunda temporada. Já está anunciada a segunda temporada e parece que ela vai ser muito mais calcada em um único arco que eles apresentam no final. 7 me recusa a elaborar, eu quero ouvir a do Igor. Não, melhor, eu quero ouvir a do Igor e a do Maurício, que vai ser uma contradição gigante. Vamos lá. Maravilha. Na verdade, não vai ser, não. Não vai? Então me diga. Porque a minha nota é 8. Olha só. Viu? É 8. Tamo junto, Igor. Tá junto? Tamo junto? Então. Porque é aquela coisa. Porque é aquela coisa. Eu vou analisar. A minha crítica com relação ao exemplo que eu dei da Asuka foi no sentido de, pô, por que ele não fez isso? Sim. Mas é uma crítica subjetiva. Porque é o que eu queria. Não o que ele se propõe. Exato. Então a minha crítica vai pro autor no sentido de que merda você fez. E não a obra que ele escreveu, porque não tá na obra. Então como que eu vou criticar algo que não tá lá? Então eu vou criticar o que ele desenvolveu. O que ele desenvolveu, a crítica vai para um 8 por causa do nosso querido Aka. Mas o que ele acerta em personagem secundário, o que a direção acerta em montagem de cena, a cena final, a forma como ele estrutura, a piadinha para tornar o Aqua menos pior no final. Então, tipo, tem vários pontos positivos ali que acaba salvando. Sim, que acaba fazendo... E, obviamente, o valor de produção, né? E, obviamente, vamos colocar que a gente tá falando do mundo dos animes. Né? Então, para um anime de temporada, o Shinoko tá muito acima. Então, dar um 7 pra ele é quase que uma sacanagem. Então, um 8. Prazer. Sacanagem. A sacanagem. Mas até canalha. Não, já conversou sobre isso. Você ganhou meu posto de canalha. Ai, meu Deus do céu. Então é isso. Esse foi o final da nossa análise de final de temporada de Shinoko. Mais alguma carta na mesa?